Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos comentar aqui um assunto muito cobrado em concursos, que é a famosa condição necessária, condição suficiente, condição necessária, tá? Bem, primeiramente, para ela aparecer, para vocês entenderem, elas têm que aparecer sempre numa condicional, no famoso se então, né? Então se nós tivermos aqui uma condicional, nós teremos com certeza uma condição, uma será a condição suficiente e outra será a condição necessária. Na realidade, sempre em todas as condicionais nós teremos o CP, então o P será sempre a condição suficiente e o Q será sempre a condição necessária, tá? Então vamos imaginar aqui, ó, se amanhã fizer sol, então irei à praia. Nesse caso, gente, essa primeira parte aqui, amanhã fará sol, obviamente é uma condição suficiente para eu ir à praia, né? E essa condição aqui, irei à praia, é a condição necessária, tá, gente? Então, obviamente, por que essa aqui é a primeira, é a condição suficiente? Imaginem vocês, se amanhã fizer sol, então irei à praia. Então, isso é suficiente para eu ir à praia, mas eu posso ir à praia sem fazer sol, obviamente, né? Então, por isso que ela é suficiente, ela não é uma condição necessária, eu não preciso... digamos assim, não preciso ter sol para eu ir à praia, posso ir sem sol, então ela é uma condição suficiente. E sempre, gente, o que vier antes é a condição suficiente, o que vier depois é a condição necessária. Vamos dar um outro exemplo, tá? Que é muito comum em prova, tá? E para a gente poder avaliar isso, tá, gente, a gente precisa criar algumas regras, né? Bem, então aqui nós vamos aprender como a gente pode identificar se uma frase, né, uma parte da frase ou a proposição, aquela será condição suficiente ou necessária. Então a pergunta é: ser gaúcho é condição suficiente ou necessária para ser brasileiro? Essa é a pergunta, né? Então nós devemos criar uma regrinha. Então a primeira regra é colocar sempre essa frase numa condicional, com as duas proposições, obviamente, usando o se então, né? E escrevendo sempre uma proposição de uma forma, né? E depois trocar de posição. Então, por exemplo, assim, ó, ser gaúcho é condição suficiente ou necessária para ser brasileiro? Então nós temos duas proposições, o ser gaúcho e ser brasileiro. Então, se é gaúcho, então é brasileiro, é a primeira forma que nós vamos escrever. E depois nós vamos trocar. Se é brasileiro, então é gaúcho. Então a gente tem que fazer a pergunta, porque uma dessas frases não vai ter sentido. Essa nós vamos ter que descartar. Então, por exemplo, assim, se é gaúcho, então é brasileiro. Ok, se é gaúcho, então é brasileiro. Essa é a frase correta, coerente, certa, né, gente? Essa é a frase que nós devemos analisar a condição suficiente e necessária. Agora, vejam como essa frase não tem sentido. Se é brasileiro, então é gaúcho? Obviamente que não, né, gente? Então, se é brasileiro, então é gaúcho, nós temos carioca, nordestino, etc. Então, isso aqui, nós não vamos pegar essa frase para analisar a condição necessária e suficiente. Então, o que vai acontecer aqui agora? Já que nós temos a frase correta, então, essa parte da expressão, se é gaúcho, então é brasileiro. E o que foi perguntado? Ser gaúcho é condição suficiente ou necessária? Ser gaúcho é condição suficiente, tá, gente? Então, lembrando que a condição necessária é ser brasileiro, ok? Então tá, vamos resolver então duas questões rapidamente aí, de duas bancas, né, comum em prova, ok? Então tá, vamos lá. Vamos resolver então aqui duas questões que falam sobre a condição suficiente e necessária. Então vamos lá. A primeira questão é a questão do ESAF. Se você se esforçar, então irá vencer. Assim sendo, dois pontos. Letra A, seu esforço é condição suficiente para vencer, seu esforço é condição necessária para vencer. Se você não se esforçar, então não irá vencer, você vencerá só se esforçar, mesmo que se esforce, você não vencerá. Então observem aqui que eu estou sublinhando a frase e vejam que a primeira proposição aqui, ó, se você se esforçar, você irá vencer. Então na realidade, nós temos aqui, ó, o esforço aqui que está no início da frase, então obviamente que essa resposta é a letra A. Seu esforço é condição suficiente para vencer. Obviamente, né, gente, por quê? Porque nós temos ela no início. Lembra? A condição suficiente é a que vem antes, a necessária vem depois.
Vamos resolver então mais uma questão da CESP, tá? Envolvendo a ideia de que se essa expressão está verdadeira ou falsa, se é correta, né? Ok, então vamos lá. Se Ana é magra, então amanhã será dia de eleição. Logo, podemos afirmar com certeza que Ana ser magra é condição suficiente para amanhã ser um dia de eleição e amanhã ser um dia de eleição é condição necessária para Ana ser magra. Bem, gente, é óbvio que o que ocorreu aqui nesse texto não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A Ana ser magra com o dia da eleição, mas é óbvio que dentro desse contexto nós temos que entender que ocorreu aqui uma condicional, né? Porque nós temos aqui, e se temos uma condicional, obrigatoriamente uma é condição necessária e outra suficiente. Suficiente vem antes, necessária vem depois. Então, nesse caso, se Ana é magra, então, vejam uma condicional aí. Então, se Ana é magra é uma condição suficiente, tá? E obrigatoriamente o dia de eleição lá será obrigatoriamente a condição necessária, tá? Então essa afirmação da CESP, com essa frase, mesmo ela não tendo sentido para nós, né? Ela é correta, está verdadeira, ok? Então tá, chegamos a essa análise da condição necessária e suficiente e na próxima aula mais teoria, ok? Até lá!